Graças a paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Dê o seu ok, compartilhe esse link, se inscreva no canal. A nossa palavra hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Dizia a todos, Jesus dizendo: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, por a minha causa, a salvará. Essa é a orientação que o Senhor Jesus nos dá de como deveremos viver. Mas temos que analisar, refletir, quando ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a nós mesmos, mas em prol de quê? Em prol de quem? O Senhor Jesus é claro, em prol de mim, pela fé nele, pelo amor que temos a ele, e por fé e confiança na sua proposta de redenção para a nossa alma. Proposta que nos diz que nós não sabemos como agir e que precisamos dele, do Espírito dele, para poder fazermos o que é certo. Mas será que é só dizer por Jesus? Eu vou me negar por Jesus, mas de que forma? Não é? Então, negar-se a si mesmo é você contrariar a sua própria vontade em prol do que diz a palavra de Deus, né? Do que diz a Bíblia Sagrada, não é isso? Do que diz o Evangelho. Porque no momento em que eu nego a mim mesmo, aos meus desejos, às minhas vontades, para cumprir o que a palavra de Deus pede para eu cumprir, por exemplo, amar a minha esposa sacrificialmente, no momento em que eu renuncio a glória do mundo, a glória profissional, em prol de educar os meus filhos, de ensinar o filho no caminho em que deve andar, como a palavra de Deus nos diz, é negar-se a si mesmo. No momento em que eu nego qualquer eventual vontade de fazer alguma coisa em prol do que nos diz as leis morais que está em Deuteronômio, eu estou negando a minha em prol de Jesus. Porque Jesus, ele é toda a palavra de Deus. Jesus era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Então, nós temos que ter cuidado em negarmos a nós mesmos em função da palavra de Deus por dois motivos. Primeiro, porque existem vários Jesuses aí, entre aspas. Na verdade, nós sabemos que só existe um, que é o verdadeiro. Mas existem doutrinas que criam outros Jesus. Falam o nome Jesus, mas não é o verdadeiro. Por exemplo, o Espiritismo tem um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. É um Jesus que foi médium, é um Jesus que precisou estudar em escolas, é um Jesus que praticava necromancia. Então não é o verdadeiro. A teologia da prosperidade também tem um outro Jesus que não é o verdadeiro. E qual é o verdadeiro? O verdadeiro é o Jesus que está dentro da palavra de Deus. E nós temos hoje, irmãos, para nós sabermos como agir, como negarmos a nós mesmos, balizas teológicas sérias que nos dizem quais são as interpretações cristocêntricas e corretas da Bíblia. Nós temos, por exemplo, Agostinho de Hipona, nós temos os pais da igreja, muitos deles tiveram uma contribuição muito grande, a chamada patrística, Eusébio de Cesareia, e Crisóstomos e muitos outros. E nós temos principalmente a baliza que é os reformadores, principalmente o nosso teólogo João Calvino e outros teólogos, na história da igreja, Jonathan Edwards. Nós temos toda uma ortodoxia, as confissões de Westminster, o Catecismo Maior.
Então, nós temos toda uma baliza teológica que nos diz como nós deveremos negar a nós mesmos, seguir a esse Jesus, né? Então, seguir a Jesus é você seguir o que a Bíblia nos diz, a orientação que a Bíblia nos diz como palavra de Deus. E tomar a sua cruz e siga-me, porque cruz é um instrumento de morte, né? É um instrumento de morte, mas morte de quê? Morte dos desejos dos nossos coração que vão de encontro à palavra de Deus. Porque se eu tenho um desejo no meu coração que é confirmado pela palavra de Deus, porque, por exemplo, você quer pregar o evangelho, você quer estudar a Bíblia, você tem vontade que vai em conformidade com a palavra de Deus, você não precisa negar essa vontade. Porque ela é uma vontade que é perfeita e agradável para Deus. Então, tomar a sua cruz é você negar a si próprio em tudo que vai de encontro aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Em tudo que vai de encontro aos ensinamentos das epístolas. Então, se eu tenho um sentimento em relação ao meu irmão que vai de encontro à palavra de Deus, um sentimento de hostilidade, um sentimento de desconfiança injustificado, eu tenho que orar a Deus e negar esse sentimento. Negar e seguir a Jesus. Então é uma cruz, irmãos, porque o Evangelho ele exige de nós um comportamento bastante contrário ao que o mundo nos ensina, bastante contrário ao que a nossa carne pede, ao que a nossa carne quer. Então, finalizando, Jesus disse duas coisas interessantes. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, a encontrará. Então, se você confiar em Deus, negar seu coração, negar sua carne, negar suas vontades que são de encontro à Bíblia, você vai encontrar algo maravilhoso, poderoso, lindo. Então, a princípio, o Evangelho ele é negativas. O princípio é você negar ao que aparentemente ele dá felicidade. Mas lá na frente, Deus vai te conduzir para algo sublime e maravilhoso. E o outro lado é quando nós cedemos às nossas paixões, cedemos aos nossos desejos, né? E aparentemente é bom no início, porque o pecado ele é enganoso, ele tem um prazer enganoso, mas depois você vai se perder toda a sua vida. Você vai achar dor e sofrimento no final da sua vida, sem falar no castigo eterno. Que nós possamos nos fortalecer em Jesus e buscá-lo, negar-nos e pedir forças a Deus para que consigamos negar a nós mesmos, porque é difícil, mas para Deus tudo é possível. E se Deus for por nós, nossa carne não será contra nós. Que o Espírito Santo aplique. Será contra nós, mas será vencida. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no coração em nome de Jesus.